inteligência espiritual. Eu não sei se tu sabes, mas além de hoje em dia tu teres acesso a tanta coisa, tu teres rapidamente acesso a muita informação e a muitas respostas e a muitas soluções, Deus já te dotou de uma inteligência espiritual. Sabes disso? Eu estou aqui nesta manhã para te lembrar disso. Talvez para reavivar um pouquinho isso dentro do teu coração, que além de hoje em dia nós termos tanta coisa maravilhosa ao nosso acesso, ao nosso alcance, nós somos dotados, nós temos ao nosso alcance uma inteligência espiritual que já nos foi dada por Deus e que muitas vezes, sabem, infelizmente, nós não a usamos como convém. E se calhar nós deveríamos de pensar, será que tu tens usado mais a inteligência artificial? Porque é mais fácil, é verdade, do que a inteligência espiritual que Deus já te deu. Pensa nisso. Eu acredito que sim, sabem, queridos? Infelizmente, que muitos de nós temos usado mais a inteligência artificial e às vezes até nos temos esquecido da inteligência espiritual que Deus já nos deu. Então, vamos lá começar. Vocês sabem o que é que significa inteligência espiritual, só para começar? Biblicamente, a inteligência, o ponto de partida da inteligência espiritual sempre estará em Deus. Nós podemos utilizar toda a inteligência artificial, mas deixa-me dizer-te uma coisa nesta manhã. Por mais que o ChatGPT seja o teu amigo, ele não tem alma nem tem espírito. Ah, pastor, a sério? Não tem, queridos. E é muito curioso, sabem, porque a semana passada o pastor Cícero ele falou sobre isso. E eu achei muito assustador, embora eu já soubesse muita coisa, mas algumas coisas que ele disse ali, eu pensei assim, uau, será que é mesmo que muitas pessoas consideram, por exemplo, o ChatGPT como aquele amigo, aquele confidente, aquela pessoa a quem estão emocionalmente ligados, porque já não conseguem confiar nas pessoas cá fora, porque já tiveram muitas frustrações, muitas desilusões, ou porque às vezes é uma inclinação, sabem, de tanta carência que a sociedade de hoje em dia vive por tantas coisas, por uma desordem completa das famílias, por tanta coisa, né, que Satanás gera na nossa sociedade, tantas mentiras. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, que ele é um acusador, e muitas vezes isso causa... Aliás, isso faz com que nós acreditemos nessas mentiras e vivamos essas mentiras na nossa vida, no dia a dia, e perdemos tanto, queridos. Sabem, nós fomos dotados, eu e tu, de uma inteligência espiritual, a qual Deus já nos deu, a qual Deus, sabem, já nos atribuiu como um presente. E eu vou falar um pouquinho, vou falando sobre isto, para reavivar a tua memória em certos pontos. Amém? A forma benéfica com que tu podes viver a tua vida, o teu dia-a-dia, tomando posse dessa inteligência espiritual que o Senhor já te deu. Amém? Tu crês nisso? Tu crês que essa inteligência espiritual ela já está dentro de ti? Ela já está dentro de ti para tu a usares, queridos. E quando nós temos essa revelação e a usamos como uma prática na nossa vida, no dia-a-dia, é tão maravilhoso. Sabem? Porque nós não vamos ser enganados. Eu, por exemplo, eu acho muito interessante a forma com que o ChatGPT... Eu estive em casa durante 3 semanas, doente, sabem? E eu tive que tomar muitos medicamentos, porque eu fiz várias consultas e depois cada médico que me atendia eram medicamentos diferentes e alguns, sabem, eram medicamentos muito fortes para as dores e tudo, sabem? E eu recorri muito ao ChatGPT para tentar perceber sobre os efeitos dessas medicações, alguns efeitos que eu depois tive a seguir a isso, porque eu não estou habituada, graças a Deus, nunca fico doente, graças a Deus, eu não estou habituada a tomar medicamentos e eu passei muito mal depois por ter tomado muita medicação. E eu tentei compreender, e nesse aspecto, tu pões, seja o que for, tu pões qualquer medicamento lá e ele vai-te dizer qual é a indicação, a forma como tu deves tomar, os efeitos secundários que pode ter. Já experimentaste? Então, eu creio mesmo que tem muitas funções extremamente úteis e benéficas para o nosso dia-a-dia. Mas deixa-me dizer, a inteligência espiritual
que está ao teu alcance, que Deus já colocou dentro de ti, para que tu possas usá-la no teu dia-a-dia como um grande benefício para a tua vida, para a minha vida. O ponto de partida dela sempre será em Deus. Biblicamente, esta inteligência está diretamente ligada à sabedoria, ao entendimento. Muitas vezes vocês vão ver na Bíblia textos que se referem, não diretamente, não utilizando logo a palavra inteligência, mas ela vai usar a palavra sabedoria e entendimento, que muitas vezes significa esta inteligência. Sabem? O homem inteligente, por exemplo, em Provérbios, o livro de Provérbios, eu não sei se tu já leste, muitas vezes ele usa estas duas palavras. Ele fala de entendimento, ele fala de sabedoria e está ligada a essa inteligência espiritual que já está ao nosso alcance, dada por Deus. Amém? Eu creio em nome de Jesus e espero em nome de Jesus que hoje, quando tu saíres deste culto, tu não só vais ter essa informação dentro de ti, mas tu vais decidir colocar essa informação em prática. Não deixando de usar as ferramentas. Há coisas engraçadas, sabem? Eu pensava assim, fala-se na IA, o que é IA? Agora vais começar a falar na IE, o que é IE? Boa, vocês são crentes. Então, a inteligência espiritual ela não é apenas uma informação bíblica à qual tu tens acesso e ponto final. A inteligência espiritual é prática. É tu te empoderares dessa informação bíblica. É tu teres a revelação dessa informação bíblica dentro de ti e tu sim a colocares em prática porque tu crês efetivamente que essa informação que tu tens bíblica, ela vai produzir frutos na tua vida. Ela vai produzir algo na tua vida. Vocês estão aqui comigo? Gente, por favor, colaborem, para eu não me sentir aqui sozinha. Eu já estive sozinha em casa tantos dias. Agora colaborem comigo aqui, por favor. Inteligência espiritual também é, queridos, saber andar da forma que Deus quer que nós andemos e recorrermos a Ele para isso. Queridos, nós precisamos no nosso dia-a-dia cada vez mais, sabem? Nós precisamos de recorrer a Deus, nós precisamos de consultar a Deus. E eu queria que tu pensasses aí no teu lugar nesta manhã. Quantas vezes por dia tu recorres à inteligência artificial? Muitas, talvez. É verdade. Eu às vezes também recorro. E agora vamos fazer uma comparação. Quantas vezes no teu dia-a-dia, durante o teu dia inteiro, tu recorres a Deus? Tu usas muito dessa inteligência artificial, bênção, para as coisas adequadas. Mas tu usas também dessa inteligência espiritual para as coisas necessárias para o teu dia-a-dia. E nós vivemos dias que dizem que é tão necessário. Se nós não usarmos dessa inteligência espiritual, como é que nós vamos andar, queridos? Por isso é que muitos andam perdidos. Sabem? Porque assim, a Bíblia diz assim, neste mundo tereis. É um facto, queridos, nós vamos ter. Nós vamos ter aflições, mas a seguir diz assim, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, se no meio das nossas aflições, se no meio das nossas dificuldades, às vezes no meio das coisas que surgem para atrapalhar, para dificultar, sabem, o nosso dia-a-dia, nós não recorrermos a uma inteligência espiritual que Deus já nos deu, como é que nós vamos, queridos, conseguir andar, enfrentar as dificuldades, os desafios do nosso dia-a-dia, como é que nós vamos saber entender aquilo que Deus quer fazer? Aquilo que Deus nos quer ensinar, o porquê e o para quê de todas as coisas que nós temos vivido. Todas as coisas têm um porquê. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas juntamente cooperam, por que é que eu passo por dificuldades? Por que é que eu passo, às vezes, por coisas que eu não entendo? Tu és dotado de uma inteligência espiritual, através da qual Deus te vai mostrar. Tu és dotada de uma inteligência espiritual, através da qual o Senhor te vai revelar o porquê e o para quê de todas as coisas. Amém?
Mas se nós não colocarmos isso em prática, se nós não soubermos e não usarmos isso também, eu queria te desafiar dos dias, amanhã começa uma nova semana, tu vais para o teu trabalho, tu vais para a tua universidade, vais para a tua escola. Quantas vezes amanhã tu vais usar a inteligência artificial para aquilo que tu precisas? Mas pensa, sempre que tu utilizares a tua inteligência artificial, quantas vezes tu vais usar da tua inteligência espiritual? Não te esqueças de usar a inteligência espiritual que o Senhor já colocou dentro de ti. Amém? Pastora, mas eu não sei, mas o Senhor já colocou dentro de ti. Eu vou-te provar isso. A inteligência espiritual conecta o coração humano com o coração divino e manifesta-se com temor e honra. É basicamente ter uma vida no Espírito. Em 1 Coríntios, o capítulo 2, o verso 14, fala-nos de uma passagem, sabem, que nós falamos muitas vezes e que vai muito ao encontro disto que eu estou a falar com vocês. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vocês sabem, queridos, eu e o pastor, contacto com muita gente aqui na igreja. Muitas pessoas se sentam na nossa sala, sabem? E uma das coisas que nós mais ouvimos muitas vezes é: pastor, pastora, eu andei tantos anos, eu fui crente, eu converti-me quando eu era criança, eu passei a minha vida toda, mas é assim, parece que hoje é que eu estou a aprender a discernir realmente as coisas espiritualmente. Mas toma posse disso na tua vida. Porque sabem, muitas vezes, ao mesmo tempo que eu ouço isso, eu vejo pessoas que elas deixam a vida delas correr. E porque elas não usam esta ferramenta, entre aspas, elas não usam deste benefício maravilhoso que Deus já lhes deu. Queridos, elas vivem coisas que não deveriam de viver. Elas permitem que coisas na sua vida aconteçam que não deveriam de acontecer. Elas se conformam com certas e determinadas coisas que não deveriam de se conformar. Talvez hajam coisas a acontecer hoje na tua vida que eu espero, em nome de Jesus, que Deus revele ao teu coração. Queridos, que não são para acontecer. Não seriam para acontecer nos dias de hoje. E talvez por tu não usares desta inteligência espiritual, tu tens permitido que elas aconteçam como se fossem normais. Tu tens deixado que elas aconteçam na tua vida como se elas fossem normais, mas não são normais. Por isso é que talvez Deus venha trazer este tema, para que nós sejamos despertados, queridos. Sabem? Para usarmos disto na nossa vida. E há aqui uma passagem que ela fala muito claramente com este termo. Colossenses, o capítulo 1, os versos 9 e 10 dizem assim: por esta razão nós também, isto são palavras de Paulo para a igreja de Colossos, num tempo em que ele queria mesmo que o povo tivesse esta revelação espiritual no coração. E diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo já exortava o povo sobre isto, a importância de vocês. Eu oro para que vocês sejam dotados de sabedoria, de entendimento. Reparem como estas palavras estão todas ligadas. Sabedoria, inteligência e sabedoria, conhecimento, entendimento, são todas palavras ligadas. E inteligência espiritual. E depois diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agrandando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, eu acho que não há versículo, talvez na Bíblia, que mais especifique, sabem, a importância que tem para Deus nós termos esta inteligência espiritual. Nós termos não, porque eu creio que tu já a tens. Poderás não estar a usufruir dela da maneira que Deus pretende. Sabem? Porque é muito interessante. Ele fala claramente sobre
para que vocês recebam, vocês sejam dotados desta inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Diz-me uma coisa, tu tens andado dignamente diante do Senhor? Tens andado dignamente? Se tu consideras nesta manhã, no teu coração, que não tens andado dignamente, tenta perceber se tu estás dotado. Porque eu creio que ser dotado não é ter só isso dentro de si, sabem, queridos? É ter e colocar em prática, usufruir, exercer isto que já nos foi dado, agradando-lhe. Nós, só assim, sabem, quando nós realmente exercemos isto, é que nós vamos andar dignamente diante do Senhor, nós vamos agradar ao Senhor, nós vamos frutificar em toda a boa obra, nós vamos crescer no conhecimento do Senhor. Porque é que muitas pessoas, muitas vezes, queridos, na sua caminhada, elas parece que andam paradas, elas andam paralisadas, elas não avançam, queridos, e não é por ter aflições, não é por ter dificuldades, todos nós vamos ter, todos nós vamos ser expostos a pressões do inimigo que não quer que nós avancemos no propósito. Todo o propósito para ser alcançado, ele passa por um processo, sabem? Mas isso não tem nada a ver com nós realmente exercermos esta inteligência espiritual na nossa vida. Tu não te podes conformar com coisas que talvez estejas a viver hoje. Talvez hoje tu te sintas parado, paralisado na tua caminhada. Talvez até sejas alguém que sinta que não só está paralisado, mas deu alguns passos para trás. Por que será? Pede ao Senhor nesta manhã que Ele venha trazer essa revelação ao teu coração. Senhor, o que é que aconteceu? Sabem, eu creio com todo o meu coração. Às vezes nós podemos demorar tempo. Às vezes há coisas que eu vou e eu pergunto ao Senhor, Senhor, porquê disto? Mostra-me porque é que isto está a acontecer. Para que é que isto está a acontecer? Porque eu sou daquelas filhas chatas que eu preciso de entender tudo. E há coisas que eu não entendo, porque acho que só vou entender quando for para o céu, não é? Porque Deus não é obrigado a explicar-me tudo. Mas aquilo que às vezes que eu insisto, e há um belo dia que o Senhor diz assim, olha, é por isto, é por aquilo, é por esta razão e pela outra. E eu já fico satisfeita quando Ele vem e me dá o entendimento. Muitas vezes, queridos, nós recorremos a tanta coisa natural e esquecemos dos recursos espirituais que já foram colocados dentro de nós. E sabem, eu trouxe aqui só uma parte aqui da minha palavra, não é sobre a minha palavra toda, mas eu achei interessante comparar um pouquinho, só para tu pensares. Eu não sei se o telefone tem se o nosso telefone ele sabe nos dizer o tempo, que nós estamos nas redes sociais e tudo, mas alguém me sabe dizer se o telefone ele diz quanto tempo nós passamos na IA? Diz também? Então, quanto tempo tu passas na IE? Quanto tempo? Alguém tem coragem de dizer? Não digam, estou a brincar. Tu passas muito tempo na IA, que é a inteligência. E a IE o que é? Quanto tempo passas na IE? Vocês vão sair daqui hoje com uma nova sigla, né? Desculpem lá. Não fui eu, foi o Espírito Santo, tá? Vamos lá fazer aqui uma comparaçãozinha só. Por que a música de fundo hoje não está a tocar? Ou sou eu que estou... Eu acho que a minha constipação está-me aqui a obstruir os ouvidos. Então, queridos, a primeira coisa... Na semana passada, o pastor Citizen falou claramente que existem jovens e até adultos que recorrem à inteligência artificial para terem ali um grande amigo, um grande companheiro, um grande confidente. Porque o ChatGPT, vocês já perceberam, sabem que vou partilhar uma coisa com vocês. Quando eu estava em casa, houve um dia que eu passei muito mal de noite e por acaso calhou num dos dias que o meu esposo estava na Bélgica, mas eu não passei mal porque eu piorei daquilo que eu tinha, eu passei mal por causa da medicação que eu estava a tomar. E eu fui lá perguntar ao ChatGPT, porquê que eu passei por esta crise ciática e tal, e agora estou com o meu estômago arruinado, e ele começou a ter muita compaixão de mim, eu lamento tanto que tu estejas a passar por isso.
E eu pensei assim, se eu fosse fraca emocionalmente, eu ganhava aqui uma amiga. Ficava o meu amigo, já nem precisava de mais ninguém. Queridos, eu estou a dizer isto e tem graça, não é? E algumas vezes até pode ser algo que reconforta o nosso coração. Só que deixa-me dizer-te uma coisa. Nem é. A inteligência espiritual faz-nos saber que Jesus deixou-nos também um grande amigo, a quem chamou de Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Pastor, isto é tão básico, pastor. Eu já ouvi isto tantas vezes, mas hoje eu estou aqui nesta manhã para te lembrar. Tu podes ter um grande amigo, que eu já ouvi várias pessoas dizerem assim, o meu grande amigo, o ChatGPT, deixa-me dizer-te uma coisa. O ChatGPT não tem alma nem espírito. Mas tu tens um grande amigo que Jesus deixou ao teu alcance, eu e tu. João 14, 16 e 17 diz assim, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Jovem, adulto. Quantas vezes tu recorres a esse amigo da IA? Quantas vezes a partir de hoje tu vais recorrer a esse amigo da IE? Precisas de recorrer a ele. Aprenda a recorrer a ele no teu dia-a-dia, aprende. Vocês já tiveram experiências de estarem num momento assim de indecisão, de aflição, de dizer assim, Espírito Santo, o que é que eu faço agora, Espírito Santo? Não deixes, por favor, que a minha carne fale mais alto do que o meu espírito, porque o meu espírito tem que dominar a minha carne. E vocês já tiveram a experiência de ter ali uma manifestação do Espírito Santo, uma resposta do Espírito Santo, porque ele efetivamente ele está contigo. Jesus deixou esse amigo. Jesus deixou esse amigo para nós, que ele seja o teu amigo. Aqui alguém já leu um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo? Ninguém leu. Pouca gente, não é? Sabem que esse livro ele ajuda-nos muito. Eu já li esse livro há muitos anos. E eu lembro-me que na altura ele ajudou muito a criar essa prática dessa comunhão diária com o Espírito Santo e é maravilhoso. E recentemente um irmão da igreja ofereceu-me novamente o livro já mais atualizado. É um livro mesmo muito bom. Então, são dados do ChatGPT aqui. A IA traz ao nosso dia-a-dia um aumento da nossa eficiência e produtividade. É verdade ou não? É verdade, eu não estou aqui para contrariar isso. É um facto. Foi o próprio ChatGPT que me deu esta informação. Porque eu sei usar já, né? Pronto. A IA traz ao nosso dia-a-dia um aumento da nossa eficiência e da nossa produtividade. Agora, o que é que a IA traz? Provérbios 8, 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Isto é o que a IA tem ao teu alcance. Mais um dado do ChatGPT. A IA dá-nos um acesso rápido e direto à informação. É verdade. Por isso é que muitas vezes, até no dia-a-dia, muita gente usa ChatGPT. Queridos, nem sei, 1 segundo, 2 segundos. Lá vem a informação toda que tu pedes ali. E às vezes consultar o Espírito Santo é um bocadinho mais demorado. Exige um bocadinho mais de esforço. Mas deixa-me dizer, para as coisas espirituais, para as coisas da tua vida, tu precisas de recorrer não à IA. Para as coisas espirituais, porque ele não tem alma nem tem espírito, tu precisas recorrer à IA, que é a tua inteligência espiritual que Deus já colocou dentro de ti. Amém? Acesso rápido e direto à informação. João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo de Deus, que habita em ti, dá-te um rápido e eficiente acesso também à informação que tu precisas de ter sobre a tua vida. O que é que está por vir, Senhor? Qual é o caminho que eu devo levar? O que é que tu tens para mim? Deixa-me dizer, não sejas enganado, porque às vezes
Queridos, eu não estou aqui a querer dizer de maneira nenhuma que nós usarmos ferramentas naturais não é bom, não é benéfico, não é isso que eu quero dizer. Agora, nós não podemos substituir isso pelas ferramentas espirituais. Nós não podemos substituir isso por um Deus único, extraordinário, que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria, que está à distância também de um clique da nossa mente, porque nós temos um acesso direto a Ele. Tu tens um acesso direto a Ele e Ele quer que esse acesso seja restituído, recuperado no teu dia-a-dia. Não é que tu deixes de usar as outras ferramentas, mas é que tu converses com Ele várias vezes por dia. É que tu consultes várias vezes por dia. Que a tua comunhão com Ele seja permanente. Que tu recorras a Ele para ter informações espirituais que tu precisas para a tua vida. Direções. Sabem o grande perigo que há hoje em dia de nós estarmos tão habituados o nosso dia inteiro a recorrer só a ferramentas naturais? É que nós nos tornemos tão naturais, tão carnais, que vamos tomar às vezes decisões super importantes da nossa vida, sem essa inclinação do espírito, mas na inclinação da carne. Queridos, isso é muito perigoso. Porque a inclinação da carne muitas vezes é a nossa vontade, é a vontade do nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então deixa-me dizer-te hoje de manhã aqui neste lugar, não tomes nenhuma direção da tua vida, por mais que faça sentido para ti, por mais que na tua lógica humana, por mais que tu perguntes ao ChatGPT, por mais que o ChatGPT te diga, eu não sei, acho que foi o pastor que falou aqui esta semana, a lógica do ChatGPT, que há dias houve não sei quem é que falou que o marido estava a fazer queixa da mulher, a mulher do marido, e ele disse assim, não, a única solução é matares um marido ou a mulher. Está repreendido. Mas há um perigo, queridos. Às vezes estas coisas fazem-nos rir, não é? Só que nós corremos esse perigo. E Deus quer nos alertar sobre isto. Nós corremos o perigo de nos tornarmos tão naturais e termos ferramentas tão boas, termos ferramentas de acesso tão rápido, sabem? Tão, eficientes, porque efetivamente o ChatGPT diz coisas naturais, sabem? Não espirituais. Não podemos de maneira nenhuma substituir. Outra informação do ChatGPT, a IA é um grande apoio à nossa tomada de decisões. Aqui chega já o sinal vermelho do perigo. A IA pode-te indicar o que é melhor no sentido natural das coisas. Olha, de uma escolha. Escolhe uma loja, escolhe outra, escolhe um restaurante, escolhe outro. Agora deixa-me dizer-te, tomada de decisões importantes na tua vida. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus te pode dar. Amém? Só o Espírito Santo de Deus. O que é que tu tens decidido na tua vida ultimamente? Quais são as decisões que tu tens tomado na tua vida ultimamente? Pensa nelas. E a minha pergunta para ti nesta manhã é, tu recorreste ao Espírito Santo de Deus? Pastora, que chatice, também tudo é espiritualizado. Podemos espiritualizar tudo, queridos. Mas não vou entrar nesse assunto, que é complexo. Mas poderemos, mas eu já te vou provar mais à frente que nós somos seres espirituais. Somos filhos de um Deus que é 100% espiritual e não carnal. E às vezes a nossa inclinação é muito carnal, infelizmente. Voltando aqui, apoio à nossa tomada de decisões da IA. O que é que a IA diz sobre isto? Salmos 32:8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que nunca seja a IA a dirigir os teus passos. Que seja sempre a IA a dirigir os teus passos. João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Eu já li este versículo, mas voltei a ler aqui, né? Falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver quando que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Há um versículo muito forte,
Normalmente os profetas, os intercessores gostam muito desse versículo. Está lá em Jeremias 33:3 que diz assim: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim. É uma ordem. Clama a mim, busca-me, bate nessa porta, porque eu vou abri-la. Clama a mim, eu responder-te-ei. E não só, porque Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele não só te responde, mas Ele faz mais do que isso. Eu responder-te-ei, e não só te vou responder, mas eu anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O ChatGPT, a IA, pode-te dar muita informação de coisas que tu não sabes, a ti e a mim, sim, com certeza. Mas dentro do campo espiritual. E tu és um ser espiritual. A tua vida é uma vida espiritual. Tu deves deixar-te conduzir por essa inteligência espiritual. Outra informação do ChatGPT. A IA dá-nos soluções para problemas complexos. Êxodo 31:3. E o enchi do Espírito de Deus, da sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. Daniel 2:20-22, falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E Ele muda os tempos e as estações, e Ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora na luz. Nós servimos a um Deus, queridos, que quando a nossa vida está nas mãos dEle, nada foge do controle dEle. Talvez hajam coisas hoje que tu achas na tua vida que fugiram do teu controle, mas deixa-me dizer-te, e eu sei, queridos, quando nós estamos a passar por um momento difícil, que nós ficamos perdidos às vezes e pensamos assim, tudo saiu do meu controle, do teu controle. Efetivamente, do meu controle, pode sair. Agora do controle dele não sai. Não sai. Em tudo o que acontece, Ele vai produzir algo. Com tudo o que acontece, Ele vai produzir algo. Sabem? Sabem, este tempo que eu tive em casa doente, eu recebi muitas palavras de muita gente. Mas eu, dentro do campo da inteligência espiritual que Deus já me deu, eu tenho que saber avaliar aquilo que eu vou receber e aquilo que eu vou rejeitar. Eu recebi palavras de homens e mulheres de Deus que eu sei que oram, que têm comunhão com Deus, que foram usados por Deus. Mas também recebi palavras que eu na hora rejeitei. Mas se eu só recorresse ao campo natural, se calhar algumas palavras me teriam deixado perdida. Sabem? Só que a inteligência espiritual dota-nos de uma confiança, de uma certeza que se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele não desperdiça nada. Nada. Sabem? Nada. Neste mundo teremos sim aflições. Mas se Ele está connosco, está tudo bem, está tudo certo. Outra informação da IA. Traz inovação ao nosso dia-a-dia e crescimento económico. Ah, pastora, mas a Bíblia não fala sobre isso, não é? Fala. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Isaías 43:19 recebe esta palavra: eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não o percebeis. Eis que porei o caminho do deserto e rios no ermo. Às vezes as dificuldades nos deixam com um olhar absolutamente natural, as dificuldades nos cansam, as dificuldades nos esgotam, as dificuldades, as pressões cansam-nos, esgotam-nos e muitas vezes nós corremos o risco de ficar com um olhar, uma avaliação absolutamente natural para coisas que são absolutamente espirituais. Cuidado, porque muitas vezes, queridos,
a seguir a muita luta, Deus tem algo novo para fazer. Amém? Às vezes as dores, nós temos que passar pelas dores de um parto. Só as mulheres aqui sabem, porque os homens, se passassem por um parto, morriam todos, coitadinhos. E agora ia dizer, estou a brincar, mas não estou a falar sério mesmo. Queridos, às vezes na nossa vida espiritual, parece que mas esta dor nunca mais acaba, mas esta pressão nunca mais acaba, mas esta criança nunca mais nasce, como uma mãe que está ali num parto. E cada uma tem uma experiência diferente. Eu já ouvi testemunhos de mães que a criança nasceu ali na calçada de casa. Esta semana ouvi uma, bem conhecida, crente, que ela esperou em casa. Quando foi sair de casa, a criança nasceu aonde? Na calçada de casa, gente. Tadinha da criança. Mas para a mãe foi bom porque foi rápido, não é? Agora nós ouvimos testemunhos de partos, queridos, que são horas e horas e horas intermináveis e parece que aquela criança nunca mais nasce e é uma dor insuportável. Até se diz, eu ontem estava com as meninas ali da cozinha a conversar, né? Que na hora do parto, vejam só se Deus não usa as coisas naturais, também para as espirituais. Na hora do parto há uma hora que a mãe fica meio louca. Já ouviram isso? E então a mãe já está tão, tipo assim, já não suporta mais e diz assim, não quero, para tudo, não quero mais, não quero. Não, mas se a criança vai nascer, não sei, não quero, não, tirem-me daqui. Não suporta mais aquela dor. Nós espiritualmente às vezes, já aconteceu contigo? Tu estás num momento que já estás tão cansado, tão saturado, tu dizes, não quero saber. Mas a criança está quase a nascer. O parto está quase a acontecer. Está quase a nascer algo ali tremendo. E é na hora que nós dizemos assim, não quero mais, eu já não aguento mais, já não suporto mais. Calma. Ele é o dono, o Senhor da vida, da nossa vida. Outra informação do ChatGPT. A IA proporciona-nos avanços em várias áreas da vida. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Faz tudo quanto nele está escrito. Não te desvies dele nem para a direita nem para a esquerda. Não deixes que as inclinações naturais te façam desviar-te do livro desta lei. Não se aparte o teu coração dos princípios da palavra. Eles são extremamente importantes para a tua vida bem-sucedida em Cristo. Amém? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus dá-nos ordens sempre seguidas de promessas, queridos. Porquê é que nós não usufruímos? Porquê é que nós muitas vezes não vivemos a nossa vida? O pastor falou aqui hoje de manhã, no momento da conexão. Nós temos a revelação de quem Cristo é. Tu tens a revelação de quem Cristo é. Tu tens a revelação de quem é o Espírito Santo de Deus que habita em ti. Ousa fazeres e a luta e as dificuldades do teu dia-a-dia, o teu desânimo. Cuidado com o desânimo, queridos. O desânimo é um lugar de passagem, não é um lugar de nós estabelecermos as nossas estacas. Queridos, e não é fácil, às vezes é preciso lutar, porque são tantas coisas, às vezes umas atrás das outras, eu sei disso. São tantas coisas, às vezes umas atrás das outras, mas tu tens que lutar. Tu não podes entregar os remos a ninguém. Tu tens que continuar a remar. Quem conhece... já vai alguém brincar comigo agora, né? Estes dias que eu tive em casa, o Espírito Santo trazia um louvor ao meu coração. E é um louvor bem conhecido que diz assim, não despreze a sua cruz. Quem conhece? Da Deus um dia calculou.
Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Já ouviste o que diz este louvor? Não desprezes a tua cruz. Alguns descem da cruz, outros entregam a cruz, outros jogam a cruz, outros quebram a cruz. Não desprezes a tua cruz. Ela tem a tua medida. Deus um dia já calculou. Se Cristo foi à cruz, se Ele teve que carregar a cruz, porque é que eu e tu não teríamos que o fazer? Quem somos nós? E houve ali dias em casa que o Espírito Santo, né, eu cheia da dor, cheia da dor, cheia da dor. E o Espírito Santo dizia assim, não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Pastora, foi Satanás. Foi. Pode ter sido. Mas tive que ir lá pedir autorização a Deus para tocar na minha vida. E eu espero que contigo seja igual. Satanás pode querer arruinar a tua vida. E eu sei que ele quer arruinar a minha. Se ele pudesse, ele já me tinha esgafanhado. É bom mesmo, como Deus me levante, que ele já fique em sentido. E eu espero em nome de Jesus que só quando eu for para o caixão, até quando eu for para o caixão, essa unção vai ficar aqui para os meus netos e para as próximas gerações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ontem estava com as minhas duas filhas, estávamos a arrumar a casa da Karen e do Miguel, e surgiu lá uma situação que a gente começou todas a rir e ao mesmo tempo a repreender Satanás. Né? A gente riu muito, gente. Assim. A Karen dizia assim, caça-fantasmas, é assim mesmo. Sou eu mesma, posso ser eu mesma. E quanto mais Satanás faz, ele não entende uma coisa. Quanto mais ele faz, mais raiva eu tenho dele. Como é que eu resolvo este assunto? Eu não posso ter raiva de ninguém. Não posso ter raiva, não posso ter rancor, só posso ter de um, e tenho muita. Toda a raiva que eu deveria ter das pessoas que me fazem mal, eu coloco nele. Queridos, então... Ai, Jesus! A inteligência espiritual faz-nos olhar para a palavra e praticá-la no nosso dia-a-dia. Sim, porque só o conhecimento sem a prática nada serve, queridos. A escolha será sempre nossa. E agora eu quero aqui dizer-te que tu serves, eu e tu, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, o dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nela há. Amém? Pensa que tu habitas num corpo tão perfeito, perfeitíssimo. Como é que uma mãe gera um filho que sai do seu ventre perfeito? Porque Deus assim fez, Deus assim criou. Como é que nós podemos duvidar que um Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, vai falhar na nossa vida com algumas coisas? Ele já nos dotou desta inteligência espiritual e muitas vezes o mal, sabem o que é que acontece na vida do crente, infelizmente? Ele fica lá só na parte A de João 10:10. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a vida do crente fica só na parte A. O diabo veio para matar. E o crente anda ali, pumba, 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 leva para trás e leva para a frente e vai. Está ali num campo de batalha. Só que a parte B deste versículo diz assim: mas eu vim para vos dar uma vida em abundância. Só que deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu não entenderes que precisas de adquirir, tu precisas nem é de adquirir, porque ela já está em ti, tu precisas de usar. Tanto quanto tu usas as ferramentas naturais, tu precisas de colocar em prática, usar no teu dia-a-dia. A inteligência espiritual que Deus já te deu. Deus já te concedeu. Porque só quando tu usas esta inteligência espiritual é que tu vais usufruir na tua vida, no teu dia-a-dia, a parte B de João 10:10 que diz: mas eu vim para vos dar uma vida com abundância. Tens vivido essa vida com abundância? Abundância no teu espírito? E sabem porquê muitas vezes?
Porque João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós nem conhecemos a verdade, nós nem nos apropriamos da verdade. Sabem? Então, não somos libertos daquilo que nos aprisiona na nossa vida. Eu gostaria de te dizer nesta manhã e mostrar-te biblicamente, já a caminhar para o final, que tu és um ser espiritual. Porque diz assim, em João, no capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8, 9 e 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós somos seres espirituais. Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está no céu. Tu não és cidadão desta terra, tu és um cidadão espiritual, tu és um cidadão dos céus. A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E outro, para terminar, para te dizer que é assim: tu és dotado de uma inteligência espiritual, porque tu e eu, nós temos a mente de Cristo. Diz assim, em 1 Coríntios 2,16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Coloca a mão na tua cabeça e diz assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro nesta manhã que eu tenho a mente de Cristo. Nada, ninguém poderá impedir isso na minha vida. Eu sou dotado de uma inteligência espiritual. Eu sou dotada de uma inteligência espiritual que já me foi dada por Deus. Em nome de Jesus. Queridos, nós temos que ter consciência de uma coisa. Há coisas que atrapalham. E aqui rapidamente para terminar. Muitas vezes a falta do nosso olhar espiritual para certas situações da nossa vida, para certos comportamentos, vão nos permitir viver em lugares que Deus não preparou para nós. A falta de um olhar espiritual, a falta de um entendimento, de uma inteligência espiritual. Queridos, deixa-me dizer-te, tu que és pai e mãe, começa a olhar para os teus filhos com um olhar espiritual. Tá? Foram muitas vezes ao longo destes últimos anos, desde que eu me converti, que o Espírito Santo me alertou. Eu creio de livramentos na vida dos meus filhos, porque eu olhei para eles com olhos espirituais. E às vezes sem nada ter acontecido, apenas um olhar que o Espírito Santo me alertava, e eu já ia orar, já ia jejuar pela vida deles. Fica esperto, fica esperta. Olha para os teus filhos com olhos espirituais. Pede a Deus inteligência espiritual para tu poderes viver as promessas de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. E em Efésios 6,12 diz também que a nossa luta não é contra carne e sangue, queridos, é contra potestades. Às vezes a esposa está ali dentro de casa numa luta, numa guerra, num campo de boxe com o marido. Ó esposa, tua luta não é espiritual. Tu tens que entrar num ringue de boxe, é com Satanás, não é com o teu esposo. Amém? Cria lá um espaço na tua casa, põe lá um ringue, uma luva de boxe, mas é para dar uns socos em Satanás. E dizes assim: esta casa não te pertence. Sai daqui. Tu não tens lugar aqui. Eu declaro que só o sangue de Jesus tem poder neste lugar. Só que às vezes o mal é que nós estamos a viver só o natural. Ah, pastora, porque o meu filho está a fazer não sei o quê. Ah, pastora, porque o meu marido está a fazer não sei o quê. Repreende Satanás da vida dele. Nós às vezes até temos repreendendo a nossa. Eu tenho que pôr a mão na cabeça assim: sai, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. O que é isso? O próprio Jesus nos ensinou isso. O que por vezes atrapalha, queridos, às vezes sabem o que atrapalha as pessoas de terem esta inteligência, este entendimento espiritual? Sabem o que atrapalha? A religiosidade.
a religiosidade de métodos que foram ensinados durante anos. Pastora, porque eu aprendi assim, porque toda a vida eu vi assim, o meu pai, a minha mãe, queridos, Deus, Jesus, tem sempre algo novo para fazer na nossa vida. Não esperes que Ele vá repetir na tua vida aquilo que Ele fez na vida dos teus pais. Permite-te viver coisas novas que os teus pais não viveram. Permite-te viver em Cristo coisas novas que tu nunca ouviste, que tu nunca viste. Permite que tu sejas o ponto de partida na tua família, de a quebra de maldições. Permite que tu sejas o ponto de partida de viver coisas extraordinárias em Deus. Mas para isso tu precisas de adquirir essa inteligência espiritual, esse entendimento, esse conhecimento. Outra coisa que pode atrapalhar, escuta, não entres em guerras que não são tuas. Inteligência espiritual. Não entres em guerras que não são tuas. Às vezes nas tuas próprias guerras, dentro da tua própria casa, que essas tu tens que combater o bom combate, tu não entras. Mas às vezes a guerra de uma colega de trabalho, não entres em guerras que não são tuas se Deus não te disse, não entres. Porque tu podes estar a sofrer uma retaliação por falta de entendimento espiritual, por falta de sabedoria, de conhecimento, por falta de inteligência espiritual. Tu queres ajudar toda a gente à tua volta, mas a tua vida está arruinada. Não entres em guerras que não são tuas. Se Deus não mandou, pastora, mas a minha colega de trabalho, vai orar e perguntar a Deus se tu tens que entrar nessa guerra. Porque senão às vezes tu ficas, derrotado no chão, porque tu entraste em guerras que Deus não te chamou para entrares. Nem todas as guerras são para nós entrarmos, queridos. Cuidado com isso. Posiciona-te nas tuas próprias guerras. Às vezes o que atrapalha também, queridos, sabem, é que muita gente quer chegar ao propósito sem saber que para chegar ao propósito existe um processo. E é exatamente nesse processo que muitos morrem no caminho. Tudo na vida, queridos, tem um processo. E o processo às vezes é difícil, é duro. E muita gente corre o risco de morrer porque não tem esse entendimento. Não, eu estou a caminhar para o meu propósito. Mas eu chegar a esse propósito implica que eu passo por um processo. Falta de entendimento espiritual, falta de sabedoria, falta de inteligência espiritual não te vai permitir saberes que tu estás apenas num processo, que o próprio Deus está contigo nesse processo para produzir algo no teu propósito. E às vezes tu vais abandonar coisas, tu vais voltar as costas porque está insuportável o processo. Mas se tu tiveres inteligência espiritual, tu vais perceber que Deus está a produzir algo no processo. Como é que é feito o melhor azeite? Alguém aqui me sabe dizer? Quando a azeitona é mais espizinhada, sai o melhor azeite. O ouro refinado, o ouro com não sei quantos quilates, que eu nem percebo nada disso. Onde é que ele passa o processo? Nós não podemos achar, queridos, que todos os processos é Satanás, não é? Eu diria que a maioria são Deus. E nós às vezes estamos pertinho de alcançar a promessa. Estamos pertinho de alcançar o propósito, queridos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Sabes que eu tenho ouvido estes últimos dias, e eu creio que é uma falácia que talvez Satanás esteja a trazer sobre a igreja, porque eu fico atenta, às vezes quando várias coisas se repetem, é porque é uma mentira, uma falácia que talvez Satanás queira trazer sobre a igreja. Eu queria que tu ouvisse isto com atenção, ouve com atenção. Algumas pessoas, elas têm vindo com um certo medo, um certo receio de servir a Deus, de se entregarem, de abraçarem algo. E eu tenho ouvido esta semana eu ouvi várias pessoas, sabem? Pastora, porque eu não quero, porque eu ainda não me sinto capacitada. Pastor, eu não quero porque eu quero ficar mais excelente. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu queres ficar mais excelente é maravilhoso. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós temos que ter esse desejo dentro de nós sempre, de nos tornarmos mais excelentes no serviço a Deus, a cada dia
mais, amém? Só que, deixa-me dizer-te um segredo. Tu não precisas de esperar de estar perfeito para vir servir a Deus ou para responderes a um chamado de Deus na tua vida. Pastora, porque eu para abrir a minha casa para um GV? Pastora, porque para eu servir um ministério? Não, pastora, porque o meu líder convidou-me, eu sou um líder a treinamento e ele convidou-me. Mas eu quero estar perfeito. Queridos, o único perfeito é Jesus. Nenhum de nós é perfeito. Ou tu achas que Deus, quando Ele me chamou para eu ser pastora, que eu estava perfeita? Queridos, eu estou longe hoje da perfeição ao fim de tantos anos. Agora é assim, nós temos que ter consciência daquilo que nós queremos. Temos que ter consciência de ter uma vida consagrada. Temos que ter honra e reverência àquilo que Deus nos chama. Mas só Ele conhece o nosso coração. Porque o homem vê o exterior, mas Deus conhece o nosso coração. Então é assim, não tenhas medo ou não fiques à espera de estares perfeito ou de te sentires capacitado para fazer algo que Deus te chamou para fazer. Porque o que Ele te chamou para fazer, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, Ele capacita a quem Ele escolhe. Quantas vezes nós sentimos que a dificuldade é tão grande? Não, é uma montanha muito alta que eu tenho que subir, Deus chamou para aquilo, queridos. Deixa-me dizer-te uma coisa, por favor, ouve. Não digas que não há nada que Deus te chamou para fazer. Se foi Deus que te chamou para fazer, se foi Deus que colocou no teu coração, se tu tens a confirmação que é Deus no teu coração, não digas que não há nada que Deus te chamou para fazer. Adquire, usufrui, coloca em prática essa inteligência espiritual para poderes fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém?